aqui falando. Então vamos lá, né? O ponto na terça-feira ou na segunda-feira, acho que na terça ou na segunda, não sei. Eu falei aqui do diagnóstico diferencial entre perversão e neurose obsessiva. Então, só para localizar, quando você fala de diagnóstico e psicanálise, tem pessoas que torcem o nariz, não existe. Camila, bom dia. Ah, entendi, mora no Espírito Santo. Então tem gente que torce o nariz, fala que diagnóstico não cabe a psicanálise diagnóstico, mas geralmente quando falam isso, estou falando do diagnóstico descritivo, né, que é diagnóstico em que você tem um somatório de sintomas, e aí esse somatório de sintomas configuraria um quadro, né, um tipo de transtorno, coisa assim. Que tem abordagens que vão para essa via e funciona bem, né? O diagnóstico tem uma função aí, pensando nesse sentido, não de encerrar a pessoa num quadro. Então, por exemplo, né, uma coisa é você, muitas vezes mais numa leitura psiquiátrica ou alguns tipos de psicologia, diz assim, você tem transtorno tal, e para transtorno tal, esse é o procedimento. O TCC acaba indo por essa via. Então você tem lá meio que a cartilha de como tratar o transtorno tal. Quando a gente pensa na psicanálise ou na psicodinâmica, a psicologia e psiquiatria que tem como base os elementos da psicanálise, dizer assim, transtorno tal não significa que vamos tratar esse transtorno. Então temos lá a cartilha de tratar esse transtorno, não significa isso. Mas significa que vai mostrar o estilo da pessoa de apresentar, de organizar seus conteúdos, de lidar com o outro, de perceber uma série de coisas. Então, por exemplo, eu pego uma pessoa do grupo A dos transtornos da personalidade, esquizoide, esquizotípico e paranoide. Pega o paranoide, por exemplo. Não significa assim, então tá, é paranoide, então cadê a cartilha do paranoide? Como é que eu atendo a um paranoico? Não é isso, né? Até porque você não vai curar uma pessoa disso. É que a pessoa tem um estilo de lidar com os seus conteúdos, com o conteúdo que ela absorve na relação com o outro, que marca muito a questão de uma perceptoriedade, que é marcado, melhor dizendo, uma questão de perceptoriedade, é marcado muito por uma dificuldade de enxergar o outro lado da coisa, é marcado por muitas defesas de negação. Então, significa isso, não significa que agora vou tratar o paranoico, não, né? Significa que, sabendo isso, eu vou pensar meio como eu posso fazer uma interpretação, como é que eu posso manejar uma situação, como é que eu posso transmitir determinada fala, como é que eu vou escutar aquilo, quando eu escutar determinado conteúdo, o que eu posso fazer, né? É mais nesse sentido quando a gente fala de diagnóstico. E, claro, agora, quando eu estou falando de diagnóstico nesse formato aqui de hoje, que eu estou dentro do raciocínio lacaniano, porque eu estou usando aqui o livro do Joel Dor. O livro do Joel Dor, que é o do curso Lacan, né? Estruturas e Clínica Psicanalítica, o curso que está com desconto aí, 50%, 12 aulas, e nesse cenário é o diagnóstico lacaniano / freudiano, lembrando que, aí eu indico a leitura do Tronco e os Ramos, do Renato Mezan, em que mas muitos pós-freudianos, várias escolas que derivam ali do Freud, se intitulam os continuadores oficiais. Então os kleinianos dizem que eles continuam, a psicologia do ego diz que eles continuam, os lacanianos dizem que eles continuam, e aí, né, a partir do momento que você tem várias escolas reivindicando que continua, significa que ninguém continua exatamente. E além disso, você tem ali a eleição de certos textos para fundamentar, né, certo aspecto da teoria do Freud, para fundamentar a caminhada, enfim. Tudo isso pode dizer que existe, então, um tipo de diagnóstico que é muito comum. E isso você vê no Freud, de fato. Por isso que está mais próximo do que o Freud pensaria do que a ideia de transtorno que algumas abordagens leem. Algumas escolas podem incluir, por exemplo. Quando você fala do Freud, ele vai falar da posição do sujeito, né? Ele não chama de sujeito, sujeito é um termo lacaniano, mas é a posição que a pessoa tem lá no seu processo de desenvolvimento psicossexual, que é ali no momento do Édipo, que tem a ver com a castração, e castração não significa medo de perder o pinto, né? Acho que nessa altura do campeonato, até fiz uma postagem outro dia, obviamente sacaneando, né? Que é o Steve Vai
falou assim, se a guitarra eu falo, aí o cara tá lambendo, pondo a língua na guitarra. E claro, obviamente o falo não é o pênis, não se trata disso. O falo é muito mais uma potência imaginária, uma onipotência, algo que a pessoa acredita que possui, por isso ela é onipotente. E que toda criança no seu desenvolvimento, numa perspectiva freudiana, passa por uma fase chamada narcisismo, em que ela é, como Freud diz, Sua Majestade o bebê. Sua Majestade o bebê é aquela pessoa que tem, né, acredita que ela pode tudo, o que ela bem entender. Esse é o perigo, por exemplo, alguns governantes, por mais que estar no lugar de governante traga esse quase delírio de que pode tudo, você tem pessoas que já tem um pezinho lá, que quando entra no poder, entra no modo delirante de controle absoluto, né, e os perigos aí de um totalitarismo, coisas do tipo. A gente poderia pensar que a democracia seria uma forma de evitar o narcisismo social, o narcisismo político, sei lá. Então, o Freud vai pensar na questão diagnóstica a partir do ponto em que essa fase narcísica, ela é ferida. Por que é ferido? É o momento que você se depara com um outro que é diferente de você. Porque no narcisismo, a pessoa toma o mundo como sendo imagem e semelhança. Ah, então você está falando que Deus é um narcisista, pensando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Sim, porque a leitura que é feita de Deus, que é feita por homens, se é que Deus existe, mas esse Deus que falamos aí é construído por um raciocínio humano e que atribui a Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, então mostrando uma faceta narcísica de Deus e obviamente uma faceta narcísica do ser humano. Mas se tudo deu certo na sua vida, você foi expulso do seu narcisismo, você sofreu aí uma castração, e isso é ótimo, porque isso te liberou de um pensamento delirante, isso te liberou de um negacionismo, porque o negacionista é aquele cara que ele não quer reconhecer que o que ele sabe, pensa, pode não ser o sabor total absoluto. E veja como isso é um pensamento muito... Você pega crianças na fase narcísica, elas sabem de uma coisa, você põe algo diferente do que ela sabe, ela fala, não é, tá errado, não existe. Ela entra naquele modo de negação, não existe outra coisa. E você vê o quanto é infantil o negacionismo, porque a pessoa não aceita que exista um outro com uma opinião diferente. Então todo mundo tem que ser igualzinho a mim. E a nossa tendência a querer cair no narcisismo é muito grande, porque mesmo aqueles que são defensores, né, do reconhecimento do outro, da igualdade, não sei o que, tem muito que entra numa via caga-regra. E eu lembro até uma vez aqui, né, uma vez que fiz uma postagem parabenizando o trabalho de policiais, e eu recebi várias mensagens de ódio, assim, tipo, não acredito que você apoia a polícia, que você apoia os milicianos. Eu falei, caramba, cara, eu tô colocando uma coisa bacana que os caras fizeram, e aí você vê a impossibilidade de reconhecer que tem algo legal ali, né, alguma coisa diferente no pensamento dele. Então você vê o quanto é perigoso isso, e o quanto nós temos uma tendência narcísica, né? A gente sempre tem essa tendência narcísica, a gente sempre tem a tendência de achar que o mundo é do jeito que nós pensamos, mas ainda que seja diferente, nós amamos quando encontramos pessoas e teorias e formas de pensar que são iguaizinhas à forma que nós pensamos. Então é muito bom, né? A gente vê aí, os grupos se organizam dessa forma, as pessoas querem estar juntos daquelas que são iguais. E aí esse é o perigo, por exemplo, do algoritmo. O algoritmo se a gente for pensar, ele é um convite a um narcisismo, a uma violência, porque você começa a ver coisas, e essas coisas ele vai entendendo, né, o que você gosta, e vai apresentando só o que você gosta. Aí você cria uma falsa impressão que só existe aquilo que você gosta, né? Então, se você é um cara de esquerda e clica em coisas de esquerda, as suas mídias que chegam sempre estão valorizando a esquerda e desvalorizando a direita. E é bem interessante que eu tenho um amigo que é de extrema direita, e ele tem uma perspectiva assim bem diferente, apesar de eu não ser de esquerda, de extrema esquerda, né? Mas gostar do modo de pensar da esquerda não extrema. Ele traz ali, ele mostrou já o dispositivo dele, as mesmas certezas e os absurdos que eu vejo, pensando as certezas do meu e absurdos do outro, ele enxerga o oposto lá, porque é o que chega para ele. Então veja que você tem aí as mídias dentro da ideia do algoritmo contribuindo para que o mundo fique mais dividido e achando que não existe coisa diferente do que a gente pensa. Enfim, então tudo isso para pensar a questão narcísica. E quando nós falamos
de castração, que é o ponto que eu queria chegar aqui, você vai ter posturas diante da castração, posturas diante da ferida narcísica, posturas diante dessa saída do narcisismo. E aí você vai ter a turma que topa sair disso, né? Nas neuroses existe o reconhecimento do outro, apesar do outro ser um osso que fica entalado na garganta. Você tem na psicose o Freud coloca a negação, o Lacan coloca ali a fora-oclusão, né, desse não reconhecimento da castração, não subjetivação da castração. E quando você chega na perversão, você tem uma dupla posição, que a um só tempo reconhece e nega, né? Ela reconhece, mas na sequência diz que não reconhece mais. Então você vê que a lei é móvel na perversão. Por isso aquela frase assim: para os meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei. É o típico raciocínio perverso. Porque aqueles que eu gosto são iguais a mim, tudo. Aqueles que eu não gosto, a lei. Se submeta a lei aí. Aí você começa a ver que a política é perversa, né? Muitas vezes é perversa. Não estou dizendo que todos, né? Mas estar no poder implica ocupar esse lugar aí, que é um lugar de perversão. Por isso que particularmente não tenho muita esperança de que você pode colocar a pessoa mais, sei lá, pessoa mais santa não, que santos são chatos pra caramba, mas a pessoa mais correta, ética, dificilmente ela sobrevive, né? Porque você tem ali um sistema que funciona assim. Aí tudo isso pode dizer assim, olha só o que o Jodor vai falar, ó, o perverso não cessa de fazer desta assunção da castração a base, né? Então o perverso sempre sabe muito bem da castração, sem nunca conseguir aí se engajar como parte integrante na economia de seu desejo. Então está dizendo assim, o perverso é aquele lá que reconhece a castração, só que ele não se compromete com ela. Então mesmo sabendo, ainda assim eu vou fazer, e que se dane. Diferente do neurótico, que reconhece a castração, até tenta subverter, transgredir, enfrentar, mas não consegue. Na hora H, se o faz de uma forma assim, numa passagem ao ato, que é mais raro na neurose, ou alguma coisa assim, via sintoma, que é uma tentativa de transgressão, mas ao mesmo tempo o mal-estar do sintoma mostra que a transgressão não é possível completamente. Então fica nesse lugar de mal-estar. E é bem interessante colocar essa ideia que ele traz aqui, de a castração como base, significa que o perverso, ele é muito engajado com a lei, no sentido de reconhecer a lei, de saber da lei. Só que ele sabe tanto da lei ao ponto de poder transgredir a lei. Então não é raro você ter como profissão uma das favoritas de pessoas perversas, profissões que estão ali no limite da lei, no limite da vida, tipo médico, psicólogo, professor e, claro, policiais, advogados, juízes, porque são especialistas na lei, mais ainda, né, meio jurídico, especialistas na lei, e eles estão sempre ali segurando a lei. Eu faço a lei, né? O perverso é basicamente um advogado. Acho que existe uma manobra aí que o direito exige, que os fins justificam os meios, que é um raciocínio que é perverso, mas não necessariamente todo advogado é perverso, não mesmo, né? Não mesmo. E aí, nesse sentido, ele vai trazer essas coisas aqui no Jodor, e aqui ele diz assim, ó, em razão da sua economia psíquica particular, o perverso encontra-se subtraído a esse direito ao desejo. E olha o que ele diz: e permanece imperativamente fixado em uma gestão cega, na qual não cessará de procurar demonstrar que, olha só, a única lei de desejo é a sua e não a do outro, né? Então a única lei que existe é a sua, a do outro não. Então ele quer impor a lei dele ao outro. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. A minha lei você vai ter que submeter a ela, né? Tanto é que a gente coloca assim que na neurose a questão é o outro, porque o outro entra como o outro, como um intruso, como aquele que atrapalha o narcisismo. E quando você pensa na perversão, a questão é o gozo, né? O que importa é o gozar e ponto final. Então o outro está ali, mas o outro eu consigo reduzir ele a um objeto de uso e abuso, e o que importa é o gozo no fim da história. E quando você entra no capítulo 6 desse livro, que fala diagnóstico diferencial entre as perversões da histeria e a neurose obsessiva, aí você tem a parte da histeria, em que ele, lembra, não sei se vocês lembram do dia que eu falei da neurose obsessiva e da perversão, em que ele coloca a transgressão e o desafio como características, né,
da perversão. E que na neurose obsessiva você tem também a ideia de um desafio, mas uma impossibilidade de transgressão. E quando fala da histeria, ele fala assim, ó, sobre a vertente estrutural da histeria, podemos igualmente colocar em evidência esta dimensão do desafio. E diz, ó, é sempre em torno da ambiguidade mantida pelo histérico, sobre o terreno de sua identidade sexual, que algumas expressões do desejo histérico assumem com facilidade o perfil perverso. Nessa indefinição do que é, e por isso tem que tomar muito cuidado com alguns tipos de discurso do tipo, eu não preciso me definir nada, não vou me encaixar no que a sociedade exige. Por um lado, acho que tem uma validade aí para certos tipos de pessoas, mas por outro também tem uma questão histérica para alguns, que é assim, eu não vou definir o que eu sou para criar uma confusão em você. Então, uma coisa de não se definir como algo, porque está num processo aí de compreensão de si, e que implica um sofrimento, a pessoa tentando de alguma forma, essa pessoa ela quer achar um ponto que ela pode dizer assim, sou tal coisa, ainda que momentaneamente. Mas na histeria, é meio que, entre aspas, pagar de louco, faz aquele negócio de, será que sou isso, sou aquilo, sou isso, sou aquilo, fica nesse lugar duplo o tempo todo, né? A cabeça de Janus, o tempo todo nessa ambiguidade, que leva o outro a ficar angustiado sem saber, né, de que raio se trata ali, quem é aquela pessoa ali na frente. Nesse momento, nessa ambiguidade constante, que vai aparecer um pouco dessa faceta perversa. E aí diz assim, ó, na histeria a dimensão da transgressão está contaminada pelo que faz dela a mola nas perversões. Além disso, mesmo existindo incontestavelmente um desafio histérico, permanece ele sempre um desafio à toa, já que nunca é sustentado pela colocação em causa fundamental da lei paterna que relaciona a lógica fálica ao significante da castração. Você tem ali um desafio que é muito comum, né, a provocação muitas vezes, desafiar o outro a fazer alguma coisa, e quando o outro vai lá e faz alguma coisa, assim, mas e daí? Isso lembra muito o DJ que ele tem, acho que o primeiro livro dele, que é a tese de doutorado, é sobre a histeria do Lacan, né, o mais sublime dos histéricos. E aí eu lembro do texto da Beth Milan, que ela conta que ela foi para Paris, né, por conta de um grupo de estudo, não sei o que, ela foi lá, conversou com o Lacan e falou que queria fazer análise com ele dali 2 anos, alguma coisa assim, e que o Lacan, histericamente sedutor, claro, venha, assim, não sei o que, quando vai ser isso? Vai ser data tal, e ela fica seduzida, obviamente, e aí então, acho que 1 ano depois, 2 anos depois, ela vai e liga, estou aqui em Paris agora, Lacan, e o Lacan fala assim, e daí? E ela fica assim, porra, meu, vim até aqui, o cara manda e daí? Claro, tem uma dimensão, a gente já trabalhou no grupo de estudos lá sobre isso, essa questão do e daí como uma questão de um desejo que ela tem que sustentar e não ele, mas ao mesmo tempo uma forma bem histérica de fazer a coisa. Seduziu e quando chegou ali, aí, vamos fazer? Daí que você tá aqui, né? Aquela coisa, aquela indiferença tão comum da histeria, um desafio que nos compromete. E que mais? Diz assim, ó, o histérico tem uma afeição particular pela dimensão do semblante, na medida mesmo em que é aí que ele pode entrar no desafio e sustentá-lo. Como tal, o desafio está inscrito em uma estratégia da reivindicação fálica. Para citar apenas um exemplo característico, evoquemos o fantasma canônico, olha que legal, da mulher histérica identificada com a prostituta. Aí o que ela faz? E dentro de um formidável desafio que esta ou aquela histérica percorre, ou para seu carro num lugar estratégico, então a pessoa para num lugar que é uma zona de prostituição. Aí ela para o carro ali numa zona de prostituição e fica ali nessa zona de prostituição, e aí chega uma pessoa, obviamente, já que está numa zona de prostituição, tem uma mulher ali parada no carro, no ponto ali, e a pessoa chega e pergunta assim, quanto que é o programa? E ela se horroriza, eu não sou uma prostituta, eu não sou uma garota de programa, você tá louco? Você está entendendo o quê? Ou vai para uma balada, que existem baladas dentro de... que você tem prostitutas, né, no lugar, e mulheres que vão e ficam meio num semblante ali da prostituta, que está ali com aparência, né, o tipo, o estilo de faço o programa, apesar disso ter, né, os riscos de falar, o que você está chamando de estilo de programa? Mas vocês entenderam, né? Ela fica num lugar no mesmo estilo de roupa, de aparência das mulheres que fazem programa, mas ela não faz. Mas ela está ali para causar um engano no outro. Então o outro vem e fala assim, quanto que é o programa com você? Aí ela diz assim, eu não sou garota de programa, eu estou aqui porque eu quero, eu saio com o que eu quero, e você me ofendeu, e isso, aquilo, outro.
Então ela monta essa cena clássica, e aí depois, só para finalizar, porque eu tenho que atender, diz assim, ó, na vertente masculina, vamos pegar aqui os homens. O desafio está igualmente alojado sobre o símbolo da atribuição fálica. Tudo se passa como se o sujeito não investisse na dimensão do desafio, senão na condição de ser convocado pelo desejo do outro. E nessa dialética particular do desejo que o homem histérico se lança a si próprio num desafio insustentável. Esse desafio resulta de uma conversão inconsciente entre desejo e virilidade. Ser desejável implica necessariamente no histérico masculino a aptidão para administrar a prova de sua virilidade junto à mulher. Então o histérico precisa provar o quanto ele é viril para uma mulher. Nesse sentido, o homem histérico se entrega a si próprio nesse impiedoso desafio de só poder desejar uma mulher através do fantasma, né, a fantasia, onde ele sucumbirá com a demonstração de sua virilidade. E aí, para concluir, em um tal dispositivo, é portanto o gozo da mulher que se torna o indício mesmo de sua capitulação diante da superpotência fálica. E aí então, não é espantoso que o homem histérico se deixe levar por um tal desafio insustentável, com a carga para ele de responder através dos comportamentos sintomáticos que bem conhecemos. Então, por ter que provar essa sua superpotência, essa sua virilidade, não é raro de em homens histéricos acontecer a ejaculação precoce e a impotência. Você está falando aí de duas coisas, né, de duas exigências de virilidade que acabam saindo pela culatra, seja na ejaculação precoce, seja via impotência. Então é isso, esse é um tipo de conteúdo que você encontra no curso Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica, que está aí sendo vendido por mim nesse mês de novembro pela metade do preço. Então se você quiser, você vai lá no número que eu vou postar daqui a pouquinho, na postagem, aí você vai falar com a mensagem automática. Na mensagem automática você põe lá um oi, vai aparecer plan, obrigado por entrar em contato, clique na opção, você tem as opções lá, 1, curso tal, 2, curso tal, 3, curso tal. Você clica, entra, vai para a Hotmart, lá você vê se você quer o curso ou não. Se você quer o curso, você comprou, beleza? Depois que você comprou, você vai de novo na mensagem automática e entra no grupo do Telegram, que você tem um mês para tirar dúvidas lá comigo. Então é isso, bom dia para vocês, até amanhã mais um Bom Dia Psicanálise, bons estudos aí, boa quinta-feira e tchau.